vídeo de hoje é sobre o quarto capítulo do livro O Outono da Idade Média, do autor Johann Huizinga, e o quarto capítulo fala sobre o ideal de cavalaria, que é este capítulo aqui. Antes de dar início ao diário de leitura sobre esse capítulo, é interessante ressaltar aqui o que foi a cavalaria medieval. A cavalaria medieval, ela foi uma instituição feudal dos cavaleiros nobres e aos ideais que lhe eram associados ou que lhe foram associados pela literatura, ou seja, a questão do amor cortês. Esses ideais medievais, eles estavam sempre ligados à questão da fé em todos os aspectos. E sempre voltado a um grupo restrito de pessoas, né, ali da corte e da nobreza. E qual era esse ideal de cavalaria? O ideal de cavalaria era a questão da vida bela. Era um ideal estético voltado sempre para as fantasias, né? De fantasiar tudo, deixar tudo colorido. Os sentimentos, eles eram muito elevados. E também tinha a questão de um ideal ético por trás de tudo isso. E como tinha aquela questão da fé impregnada em todos os aspectos, a questão da virtude, a questão da piedade era um pensamento medieval que estava impregnado ali na nobreza. Apenas um pensamento, não sei se dá para vocês entenderem. E aí você pergunta, e a questão do ideal ético? O que seria esse ideal ético? Esse ideal ético ele fica a dever, porque essa questão do ideal cavalaresco era visto como algo pecaminoso. E isso se encaixa direitinho com aquela questão assim, onde existe muita beleza, existe também um certo orgulho. E esse orgulho é totalmente ligado à nobreza. Então existe todo um orgulho elevado nessa condição de beleza. Lá na página 99, você tem um trechinho com as palavras do historiador. A glória dos soberanos consiste em orgulho e em empreender coisas muito perigosas. Todos os poderes principais convergem num único ponto que se chama orgulho. E aqui você tem uma mistura de consciência com egoísmo que sobrevive até hoje, né? Isso é parte do homem moderno. Olha só que coisa interessante. Então aqui ele comenta sobre as cruzadas, você tem aqui o atrito entre judeus, entre pagãos, entre cristãos, e quem sempre se sobressai aqui são os cristãos, né? Porque a sua fé, né, a fé cristã aqui, ela está em evidência. O ideal cavaleiresco, ele é muito influenciado pelo culto aos heróis. Tanto que a vida cotidiana cavaleiresca, ela é uma imitação dos heróis arturianos e dos heróis da antiguidade. O autor aqui no livro, ele menciona muito o Alexandre o Grande, porque ele era totalmente incorporado nesses romances de cavalaria. E um detalhe importante, que essa questão da imagem fantasiosa da antiguidade não tem nada a ver com os heróis da Távola Redonda. O autor cita também o Carlos Temerário, que quando ele era jovem ele gostava muito dos contos do Lancelot, Taliesin, mas quando ele entrou na fase adulta, ele já gostava dos heróis da antiguidade. E ele foi assim muito influenciado por um livro chamado As Grandes Histórias de Roma, que citava César, Aníbal, Alexandre, né, o Grande, que na verdade ele super imitava Alexandre. Lá na página 103. O exemplo de Carlos o Temerário torna evidente como o espírito do renascimento e o anseio por uma vida mais bela, espelhada na antiguidade, tem raízes diretas no ideal cavaleiresco. Quando se compara o duque ao virtuoso italiano, a diferença é de grau de cultura e gosto literário. Carlos ainda lia seus clássicos em tradução e seu estilo de vida ainda era gótico. E aí você tem o culto aos 9 heróis, que é uma fusão do cavaleiresco
com o Renascimento. Lá na página 104 você tem essas duas figuras aqui, que são 9 heróis masculinos e aqui 9 heróis femininos. Nesse primeiro quadro você tem 3 pagãos, 3 judeus e 3 cristãos. Quem são esses 9 heróis? Heitor, César, Alexandre, Josué, Davi e Judas Macabeu, Arthur, Carlos Magno e Godofredo de Bouillon. E abaixo você tem outro quadro que são com 9 heroínas. Olha, isso aqui não está mencionando aqui quem são essas 9 heroínas. Apenas menciona que a partir do século XV teria que ser adicionada ali uma 10ª, né, figura feminina, que no caso seria Joana d'Arc, só que aí teve a questão do patriarcado. Então você tem os historiadores, né, da época sempre comentavam a respeito dessa questão, né, porque sempre o homem que era, né, elevado, a mulher não. Então Joana d'Arc ela sempre ficou de fora, mas teve alguns autores, alguns historiadores que lembraram dessa, eles chamam até ela de donzela, colocam ela sendo a donzela esquecida. A donzela esquecida, a donzela ausente, mas pelo menos alguns lembraram, né? Então o culto dos heróis, eles estão assim extremamente ligados com esse ideal cavaleiresco. E quando você olha isso de uma forma literária, você tem aquele ideal do cavaleiro perfeito. Mas não é bem isso, né? É como nós vimos no capítulo anterior sobre a questão das hierarquias. Agora que eu consegui entender melhor esse ideal de cavalaria, né? Eles poderiam ter utilizado isso para ajudar, para proteger os mais fracos. E não, porque entra aqui o quê? A questão do orgulho, né? Bem interessante. E parece até uma coisinha meio clichê. Hoje, se você for pegar essa historinha e colocar para hoje em dia, isso se torna pequeno, clichê, enfim, mas como isso deu origem a tantas coisas que acontecem hoje no mundo moderno, né? Ainda mais hoje que nós estamos nesse momento de tecnologia e da imagem, né? A imagem para nós é muito importante. E nessa metáfora você encontra muito essa questão do ideal da beleza, desse orgulho que acaba ficando enrustido. E por causa dessa questão do cavaleiro perfeito, você não tem documento nenhum falando sobre Joana d'Arc, mulher. Isso que eu falei para vocês de que eles poderiam ter utilizado esse ideal cavalheiresco para ajudar, para proteger os mais fracos. Só que se você for olhar, né, para esse ideal cavaleiresco, se você for olhar para essa instituição feudal que foi a cavalaria medieval, você encontra muita miséria dentro da guerra. Então, além dessa miséria dentro da guerra, o que você encontra? Privações, você encontra animais fracos, né, no caso os cavalos. Eram cavalos doentes, não eram aqueles cavalos lindos que nós vemos nos filmes, né? Aquela coisa bonita, não, era um cavalo fraco, machucado, que tinha que muitas vezes, na grande maioria, carregar 2 homens ali em cima. Os homens, né, não eram aqueles homens fortes, bonitos, né? Não, gente, era homem manco, homem doente. A grande esperança, por assim dizer, que eles tinham em relação à guerra era roubar a roupa do inimigo que foi derrotado para remendar os trajes do superior. E aí eu quero terminar esse vídeo porque ele é um capítulo bem curtinho, gente, bem curtinho mesmo. E aqui tem algumas palavras, né, digamos que é a psicologia da coragem bélica. Do poeta, ele é um poeta? Acho que é um poeta, vou deixar o nome dele aqui abaixo, que ele fala o seguinte: é coisa alegre a guerra, amamos tanto nossos companheiros na guerra, quando vemos que a aquarela é justa e que o sangue combate bem, lágrimas nos vêm aos olhos, ao coração chega uma doçura feita de lealdade e piedade ao ver seu amigo, que tão valentemente expõe seu corpo para fazer e realizar o mandamento de nosso Criador. Olha a questão da fé
impregnada aqui. E depois nos dispomos a morrer ou viver com ele e, por amor, não abandoná-lo. E disso vem um deleite tão grande que quem não o provou não pode dizer como é prazeroso. Pensam que um homem que faz isso teme a morte? De modo algum, pois ele se sente tão fortalecido, tão exultante, que nem mesmo sabe onde está. Na verdade, ele não teme absolutamente nada. E aí o texto termina da seguinte forma: tais palavras poderiam estar tanto na boca de um soldado moderno, quanto na de um cavaleiro do século XV. Não tem nenhuma ligação com o ideal de cavalaria em si mesmo. Exprime a essência emocional da coragem marcial, o abandono do egoísmo em meio ao perigo de vida, a comoção profunda diante da bravura do companheiro, a volúpia da fidelidade e do sacrifício pessoal. Ou seja, ele só deixa o orgulho, o ideal da vida bela, no momento da batalha, no momento que provavelmente ele sabe que vai morrer. Olha só. Essa emoção ascética primitiva é a base a partir do qual o ideal de cavalaria evolui rumo a um imaginário nobre, de perfeição masculina, muito próximo do belo e bom, a um anseio por uma vida mais bela que inspirou tantos séculos. E também há uma máscara atrás da qual o mundo de ganância e violência pode se ocultar. Eu achei esse capítulo assim excelente, maravilhoso. Eu acho que é um capítulo para se reler, mas com uma visão diferente, né? Por exemplo, eu li esse capítulo querendo saber o que realmente era esse ideal de cavalaria, né? Tanto que eu comentei que eu fiquei um pouco confusa no capítulo anterior e agora eu consegui entender bem essa questão. Só que depois que eu terminei, eu pensei assim, se eu fizer uma releitura, tem tanta coisa desse ideal de cavalaria que pode ser incorporado à nossa vida moderna hoje, e ele cita isso, né? Ele tanto vale para um soldado do século XV quanto para um soldado moderno, né? Um soldado de hoje em dia. Então, assim, existem certas coisas que quando chega, né, pode se passar séculos, aquilo continua ali impregnado, né? E muitas vezes ele vai até crescendo, né? Aquele ideal ele vai crescendo no passar dos séculos, que é essa questão do ideal da beleza e tal. A única coisa boa que eu tirei desses capítulos que eu li até agora foi essa questão do pessimismo, da melancolia, da falta de esperança, que eu acho que isso cresceu muito, né? Hoje em dia nós temos muita questão da esperança, né? Apesar dos pesares e das tragédias, nós temos ainda a esperança da promessa, de que no ano que vem será melhor. Nós temos essa esperança, essa perseverança, de uma maneira geral. E é isso, gente. Ficamos por aqui. O nosso próximo vídeo ficará para domingo que vem, que é sobre o capítulo 5, que é o sonho de amor e heroísmo. Vai ser bacana também esse capítulo. Então é isso, se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!